Inferno, a prisão dos ímpios, parte 9, dia 20 de agosto de 2023. Que terrível angústia se apoderara dos condenados, encontrando-se no lago de fogo com o diabo que os enganou, atraídos para lá com as cordas de seda da tentação por esses espíritos malignos, e preso com eles em cadeias eternas na escuridão. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e será atormentado dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20:10. Que os homens considerem isso a tempo, renunciem ao diabo e suas concupiscências, e se unam ao Senhor em fé e santidade. Por que os homens deveriam escolher tal companhia neste mundo e deleitar-se com tal sociedade, com a qual não desejariam se associar no outro mundo? Aqueles que não gostam da companhia dos santos na terra não terão nada disso na eternidade, mas com a companhia ímpia e seu deleite agora, eles fartarão disso depois, quando tiverem a eternidade para passar na sociedade, rugindo e blasfemando de demônios e reprobos no inferno. Que aqueles que costumam invocar o diabo para levá-los, considerem sombriamente que a companhia tantas vezes convidada será finalmente terrível quando vier. 4. A eternidade do todo. E por último, consideremos a eternidade do todo, a continuidade eterna do estado miserável dos condenados no inferno. Resposta: se eu pudesse, mostraria o que é a eternidade, quer dizer, a eternidade da criatura. Mas quem pode medir as águas do oceano? Ou quem pode lhe dizer os dias, anos e eras da eternidade, que são infinitamente mais do que as gotas do oceano? Ninguém pode compreender a eternidade a não ser o Deus eterno. A eternidade é um oceano do qual nunca veremos a costa. É um fundo onde não encontramos fundo, um labirinto onde não podemos nos libertar e onde sempre perderemos a porta. Há duas coisas que podemos dizer sobre isso. Primeiro, tem um começo. A eternidade de Deus não tem começo, mas a da criatura tem. Antigamente não havia lago de fogo, e aqueles que estão lá há algumas centenas de anos estiveram uma vez no tempo como estamos agora. 2. Nunca terá fim. O primeiro que entrou na eternidade da aflição está tão longe do fim dela quanto o último que irá para lá estará em sua entrada. Aqueles que se lançaram mais longe naquele oceano estão tão longe da terra quanto estavam no primeiro momento em que entraram nele. E milhares de eras depois disso estarão tão longe como sempre. Portanto, a eternidade que está diante de nós é uma adoração que tem começo, mas não tem fim. É um começo sem meio, um começo sem fim. Depois de milhões de anos passados neles, ainda está começando. A ira de Deus no inferno sempre será a ira vindoura. Não há meio na eternidade. Quando milhões de eras se passaram na eternidade, o que passou não tem proporção com o que está por vir. Não, nem mesmo uma gota de água caindo da ponta do dedo, em comparação com todas as águas do oceano. Não há fim para isso enquanto Deus será. É uma entrada sem fim, uma sucessão contínua de eras, um copo sempre correndo que nunca se esgotará. Observa a sucessão contínua de horas, dia, meses e anos, como um ainda segue o outro, e pense na eternidade, onde há uma sucessão contínua sem fim. Quando você sair à noite e contemplar as estrelas do céu, como elas não podem ser contadas pela multidão, pense nas eras da eternidade. Considere também, há um certo número definido de estrelas, mas nenhum número das eras da eternidade. Quando você vir a água correndo em um rio, pense em quão inútil seria sentar-se perto dele e esperar até que ele se esgote, para que você possa passar.
Observa como a água nova ainda sucede a que passa por você. E aí você tem uma imagem da eternidade, que é um rio que nunca seca. Aqueles que usam anéis têm uma imagem da eternidade em seus dedos. E aqueles que manuseiam a roda têm um problema da eternidade diante deles. Pois para qualquer parte do anel ou roda que olhemos, ainda veremos outra parte além dela. E em qualquer momento da eternidade que você medite, ainda há outro além dele. Quando você estiverem nos campos e observarem as folhas de grama na terra, que nenhum homem pode calcular, pense com vocês mesmos que haveriam tantos milhares de anos por vir, quando as folhas de grama no chão, até aqueles teriam um fim longo, mas a eternidade não terá nenhum. Quando vocês olharem para uma montanha, imaginem em seus corações quanto tempo levaria até que aquela montanha fosse removida por um passarinho vindo apenas uma vez a cada 1000 anos, e levando apenas um grão de pó dela. A montanha finalmente ser removida dessa maneira e levada ao fim, mas a eternidade nunca terá fim. Suponhamos isso em relação a todas as montanhas da Terra, não em relação a todo o globo em si. Os grãos de pó de que é feito não são infinitos, e, portanto, o último grão, por fim, seria levado, como visto acima, mas a eternidade seria, de fato, apenas um começo. Esses são alguns emblemas grosseiros da eternidade. E agora, adiciono miséria e aflição a esta eternidade. Que língua pode expressar isso? Que coração pode conceber isso? Em que balança essa miséria e essa desgraça podem ser pesadas? B. Vejamos o que é eterno no estado dos condenados no inferno. O que quer que esteja incluído nos terríveis tormentos de seu estado eterno. Portanto, todos os ingredientes dolorosos do seu estado miserável serão eternos. Ele nunca acaba. O texto declara expressamente que o fogo no qual eles devem partir é fogo eterno. E nosso Senhor, em outro lugar, nos diz que no inferno o fogo nunca se apagará. Marcos 9,43. Ele estava de olho no vale de Inom, no qual, além do fogo mencionado anteriormente para queimar os filhos de Moloque, havia também outro fogo queimando continuamente para consumir os cadáveres e as sujeiras de Jerusalém. Assim, a Escritura, representando o inferno, fogo pelo fogo daquele vale, fala dele não apenas para ser mais intenso, mas também eterno. Vendo então que os condenados devem partir como malditos para o fogo eterno, é evidente que, os próprios condenados serão eternos, eles terão um ser para sempre e nunca serão substancialmente destruídos ou aniquilados. Para que fim o fogo é eterno, se aqueles que são lançados nele estão eternamente nele? Amém. Tem continuação. Senhor Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos livrou e nos livra do fogo do inferno. Louvado seja o teu santo nome, ó Senhor, hoje e sempre, eternamente. Amém.